Olá, eu sou a Thaisa Rocha e trabalho com desenvolvimento de pessoas. Dentro dessa área, o assunto que eu mais gosto de estudar é o autoconhecimento. Quando se fala em autoconhecimento, não podemos deixar de falar de comportamento humano. Existem muitos estudos sobre o comportamento humano, mas um ganhou fama e destaque entre os estudiosos e os curiosos sobre esse assunto, que foi a teoria DISC do William Moulton Marston. Os estudos de Marston são base para várias ferramentas de análise comportamental que existem no mercado. Ele não criou nenhuma dessas ferramentas de assessment, mas foi a sua teoria que tornou isso possível, mapear o comportamento das pessoas. O mapeamento comportamental auxilia no autoconhecimento e no desenvolvimento de carreiras. Também serve como apoio nos processos de coaching, de mentoria e nos processos de recursos humanos, como seleção, treinamento e desenvolvimento, educação corporativa e desenvolvimento de equipes de alta performance. A palavra DISC é a junção da primeira letra das palavras em inglês que traduzidas são, respectivamente, D de dominância, I de influência, S de estabilidade e C de conformidade. Estes são os 4 perfis que todos nós temos, segundo os estudos do William Marston. Todos nós temos os 4 perfis. O que nos diferencia uns dos outros é o percentual de cada perfil em nós e como eles são combinados. Geralmente, temos os 2 perfis que são predominantes. Eles predominam sobre os outros, ou seja, as características desses perfis estão mais presentes e se destacam mais em nossas ações. Os 4 perfis juntos compõem 100% do nosso comportamento. Eu, por exemplo, fui mapeada por uma dessas ferramentas que existem no mercado e esse mapeamento indicou que os meus percentuais são 34% de conformidade, 28% de estabilidade, 22% de influência e 16% de dominância. Saber essa combinação nos ajuda a perceber alguma característica de comportamento que nós temos, algumas características, né? Por exemplo, quando separamos os perfis em grupos de acordo com características como introversão e extroversão, temos no primeiro grupo, que é o da introversão, os perfis conformidade e estabilidade. Então, esses perfis de conformidade e estabilidade são mais introvertidos. E no segundo grupo, que é o grupo dos extrovertidos, nós temos os perfis influência e dominância. Então, as pessoas com esse tipo de perfil de influência e dominância geralmente são pessoas mais extrovertidas. Bom, retomando o meu exemplo, fica claro que eu tendo a ter comportamentos mais introvertidos. Não precisa que você me conheça a fundo, nem tenha estado comigo, para você saber quando você vê o meu mapeamento, porque lá está mostrando isso claramente. Os meus 2 perfis predominantes, que são conformidade, lembra? Eu tenho 34% de conformidade e 28% de estabilidade. Então, os meus 2 perfis predominantes estão no grupo dos introvertidos. Então, sem me conhecer, você pode falar com toda segurança que eu sou uma pessoa com tendência mais introvertida. E quem me conhece sabe que tá certinho. Eu sempre fui muito introvertida, realmente eu sempre fui mais na minha. Porém, essa exposição que eu tô fazendo aqui nas redes tem me ajudado a trabalhar essa introversão. E aos poucos eu vou ficando um pouquinho menos bicho do mato. Mas a extroversão, ela não é o meu comportamento natural, dado os meus perfis de comportamento. Né? Os perfis de extroversão, que são dominância e influência, eles são baixos em mim. Então, não é o meu perfil natural, mas eu posso trabalhar essa habilidade. Bom, vamos a outro exemplo então. Quando avaliamos pessoas e tarefas, temos no primeiro grupo, ou seja, aquele que é mais voltado para as pessoas, os perfis de influência e estabilidade. Então, aqui já teve uma mudança. Então, os perfis que são mais voltados para a pessoa é o perfil de influência e o perfil de estabilidade. Já no segundo grupo, ou seja, aquele que é mais voltado para as tarefas, nós temos os perfis de dominância e conformidade. Então, esses 2 perfis, eles tendem a ser mais voltados para tarefa.
Nesse caso, existe um certo equilíbrio em mim, porque os meus perfis dominantes, conformidade e estabilidade, cada um ficou num grupo aí. Então, eu tenho essa flexibilidade mais natural de, às vezes, estar mais voltada para tarefa, ora estar mais voltada para pessoas, depende aí da situação. É importante dizer que não existe um perfil que é melhor do que o outro, isso não existe. E além de não rotular a pessoa pelo seu perfil, outra coisa que a gente não deve fazer é usar o nosso perfil para justificar as nossas falhas ou limitar as nossas possibilidades. Então, você não deve fazer isso de forma alguma. Dizendo, por exemplo, eu ajo assim porque eu sou do perfil tal. Porque ter um determinado perfil mais alto que o outro não exclui de você a possibilidade de desenvolver uma habilidade que seja necessária ou ajustar um mau comportamento, se for o caso. É importante reconhecer o seu padrão de comportamento para você usar essa informação a seu favor, para fortalecer as suas características mais positivas. Ter um ou dois perfis predominantes não anula os outros perfis. O que isso quer dizer? Que nós somos capazes de transitar por esses perfis, já que nós temos os 4 perfis em nós, só que o percentual de cada um é que vai ser diferente. As características de um perfil menor, ela não vai ser o nosso comportamento natural, né? As características dos perfis dominantes é que vão ser mais... as características dos perfis dominantes, elas vão estar mais presentes, elas vão predominar sobre as características dos perfis que não estão dominando, aqueles perfis que têm um percentual menor. Mas, mesmo as características desses perfis que são menor, no nosso conjunto de comportamentos, eles podem ser acessados e eles podem ser trabalhados com treino, né? Nós podemos desenvolver essas habilidades. Não vai ser algo natural, mas é possível trabalhar. Bom, voltemos ao meu exemplo então. Meu perfil predominante, né, ele é o de conformidade. Esse perfil, ele tende a ser mais analista, ele gosta de saber tudo nos mínimos detalhes. Então, quando eu preciso tomar uma decisão importante, a minha tendência natural é o adiamento. Para quê? Para que eu consiga o maior número de informações que eu preciso para ter certeza que eu vou tomar uma boa decisão. Então, a característica forte do meu perfil é de querer saber tudo, querer estar por dentro de tudo, querer ter muita certeza na hora de tomar uma decisão. Mas nem sempre a gente tem esse tempo todo, né? Quando eu preciso tomar uma decisão importante e eu não tenho um tempo para poder ficar acessando todas as informações, já sabendo do meu comportamento natural, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma habilidade que não é natural em mim, mas que é necessária para aquela situação. Então, o que eu posso fazer? Como que eu faço isso? Talvez você esteja aí se perguntando, né? Mas como que você faz isso? Basta que eu coloque um limite. No meu caso, então, para tomar uma decisão, eu não preciso saber todas as informações, eu vou selecionar quais informações são realmente as mais importantes para tomar uma boa decisão e eu vou me concentrar apenas nessas informações, né? Eu não vou ficar buscando todas as informações, eu vou selecionar 3 ou 5 que são muito importantes e que realmente vão impactar a minha decisão e vou me concentrar nela, assim eu consigo ganhar tempo. E outra coisa, a agilidade, ela não é uma característica natural em mim, mas uma outra característica super forte no perfil de conformidade é o cumprimento a normas, o cumprimento às regras, o cumprimento a prazos. Então, se eu deixar de cumprir um prazo porque eu fiquei demorando demais para analisar as informações e não conseguir tomar a decisão, eu vou me sentir mal com isso também. Então, eu faço um acordo de mim para mim, né? Eu faço um acordo comigo mesmo, de ter apenas algumas informações, né? De abrir mão de ter todas as informações para ter algumas informações para cumprir o prazo, porque cumprir prazos é mais importante do que ter todas as informações. Então é assim que eu vou conseguindo flexibilizar as minhas ações. Conseguiram perceber como que é importante se conhecer e conhecer os seus perfis dominantes?
viu que dá para usar esse conhecimento a seu favor, a partir do momento que você sabe como que você funciona, você já começa a agir de forma diferente, você começa a negociar com você mesmo, né? E para atingir os resultados que você quer. Então, se você quer saber mais sobre o DISC, se você ficou interessado, se achou esse conteúdo relevante, fica atento aos próximos conteúdos, porque eu estou gravando uma série para explicar as características de cada um dos perfis. Nos próximos vídeos eu vou explicar cada um desses perfis, né, as características de cada um deles, para que você também comece a reconhecer quais são as características predominantes em você e comece a identificar qual que é o seu perfil predominante. Se você já conhece o DISC ou outra teoria de perfil comportamental, me conta aqui sua experiência. Se você gostou desse conteúdo, então fica o convite para você curtir e compartilhar. Abraço e até a próxima!